E por que a nossa delegacia foi modelo nacional e internacional? Independentemente da questão da apresentação do autor à justiça através do inquérito policial, né, a elaboração do inquérito, o indiciamento, nós criamos ali um grande serviço de apoio. Nós tínhamos convênio com a Newton de Paiva, com a FUMEC, com a Federal, tem mais uma que eu não, com a Católica. E levamos para lá, tinha na minha época, 52 estagiários de psicologia, 4 coordenadores. Levamos para lá um posto de defensoria pública. Levamos para lá também as reuniões semanais da Irmandade de Alcoólicos Anônimos e do Alanon. Porque naquela época, o que se usava muito era o álcool. Hoje já não é mais. Hoje é o álcool e outras drogas. Expandiu, né? Expandiu. Mas a gente queria que aquela família que chegasse ali, literalmente aos pedaços, ela fosse reestruturada, que ela se transformasse numa nova peça. Porque a família é a célula-mãe da sociedade. Nós temos que fazer todo o possível para que a família não se desfaça. Veja bem, aquele departamento de proteção à família que nós temos hoje na Polícia Civil, eu levei 23 anos reivindicando aquilo, e olha que como parlamentar, né, como vereadora, como deputada, e só consegui com o meu querido amigo doutor Monteiro, quando era o chefe da polícia, que criou-se esse departamento, que é hoje a vitrine da Polícia Civil. Por quê? Porque ela abriga, obviamente, os segmentos mais vulneráveis. Mulher, idoso, criança, adolescente, deficiente. Então, isso é uma obrigação da Polícia Civil, que o que nós temos que fazer não é tão somente a investigação, o indiciamento, não. O que é que vem atrás daquela ocorrência? Como que nós podemos trabalhar dentro dessa questão, né, de uma função social mesmo? Questão humana, né, doutor? Humana, exatamente. Preciso ter esse humanismo dentro da nossa instituição. É claro que eu não estou falando aqui para ninguém passar a mão na cabeça de vagabundo. Longe disso. Longe disso. Longe disso, é. Mas também a gente precisa saber, sobretudo, dos crimes sexuais, que era onde eu tive da delegacia de costumes 4 anos antes da mulher, que era a delegacia de toques na questão do usuário. Inclusive, também na questão das falsificações, a questão da vítima. Por que aconteceu aquilo? Não pode ser uma coisa assim tão fria de chegar para uma ocorrência, isso aqui é um estelionato, instaure-se quieto. Indiciou, mandou para a justiça. Não pode ser só isso. Por que daquele estelionato? Hoje, por exemplo, nós temos aí a questão do golpe do amor, que eu não sei se você está acompanhando. Golpe do amor, doutor. Eu fiquei abismado. Tem nosso colega Washington, que veio aqui e explanou muito bem sobre alguns golpes atuais na internet, que ele trabalhou alguns anos lá na Fraudes, né, especializado em crimes cibernéticos, e entre um dos crimes foi o golpe do amor. Ele narrou aqui um caso, a pessoa fica 6 meses conversando com a vítima até conseguir dar um golpe. Agora, imagina, se a gente acha isso, né, nessas outras especializadas, na de mulheres, então você tem que ter muito mais cuidado para não atrapalhar do que já está atrapalhado. Porque o emocional, né, doutora? Porque o patrimônio, tudo bem, né? Todos os golpes, a maioria dos golpes tem finalidade econômica, né? O patrimônio, lesa o patrimônio. Mas e o emocional da pessoa, da vítima, né? Pois é, porque veja bem, aqui, quando a gente fala dessa história, né, dos ditos populares aí, que ele não sabe que está batendo, mas que ela não sabe que está apanhando, tem o outro lado também, daquela que fala assim, ele não serve, mas eu vou levar minha cruz ao Calvário. Entendeu? Então, medo, dependência, né? Dependência. Tanto que lá na Avenida Barbacena, próximo lá da nossa delegacia, que à época funcionava lá, tinha uma empresa de recursos humanos, de contratação. Nós fomos lá, fizemos uma parceria, arrumamos muito emprego para aquelas mulheres.
Estive no supermercado pedindo para que recebesse aquelas mulheres, que a gente iria encaminhar, para ela não ficar com aquele pavor da dependência. E a Defensoria já estava lá, inclusive, para dizer para o cidadão: olha, você está cometendo esse crime, por isso vai separar, mas você vai ter que dar pensão alimentícia. A gente procurou, ali na realidade, não era uma delegacia de mulheres, era um centro de referência. Muitas palestras, muitos trabalhos, assim, na questão da saúde da mulher, que eu tentei, não consegui, isso eu não consegui. Levar para lá, inclusive, uma equipe para fazer preventivo de câncer de útero e de mama, isso eu não consegui. Eu sabia que era difícil, porque são equipamentos caros, né? Mas o que nós buscamos fazer ali foi isso, um centro de referência. Atendimento jurídico, psicológico, social, e deu muito certo, tanto que deu certo, que as nossas delegacias de mulheres no Brasil seguiram o nosso modelo, a justiça hoje seguiu o nosso modelo. Hoje o cidadão chega lá com um crime de menor potencial ofensivo, o que os juízes estão fazendo? Estão mandando para dentro da sala de ar. Porque tinha aquela história assim, o primeiro, ele tem que cumprir o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo de ar? É admitir que é impotente perante o álcool. Se ele não quisesse, ele não iria. Hoje está tendo isso, mas não. Os juízes estão mandando para dentro de uma sala de ar aquele cidadão que cometeu um crime de menor potencial ofensivo sob efeito de bebida alcoólica. Então, isso tudo ajuda muito a sociedade. Olha, você sabe, você é um policial, claro, mais novo que eu, porque eu sou muito mais velha que você. Nem tanto. Mas você sabe que a sociedade mudou muito para pior. Para pior. Com certeza. Você sabe que o trabalho da polícia hoje também não é como do nosso tempo, porque as leis não deixam a polícia trabalhar. Você sabe que aquela lei de tortura, ela teve endereço certo. São os policiais. São os policiais. Porque já tinha a lei de abuso de autoridade. Justamente. 48/98. Criaram aquilo porque, olha, a violência psicológica. Eu virei noites e noites interrogando estuprador, interrogando. Veja bem, porque eu nunca permiti nenhum ato de violência dentro da minha delegacia. Mas então hoje eu poderia ser processado por violência psicológica. É psicológico. A violência psicológica não tem nem de laudo, né? Não tem é a palavra. É a palavra do cidadão. Que na maioria das vezes vale mais do que a nossa. Vale muito mais. Do que a nossa de policiais. Do que da polícia, dos agentes da autoridades, porque... Algum tempo atrás, aí não me lembro quando, eu fui lá na casa do policial. Nós tínhamos um número grande lá de policiais que estavam ali preventivamente, cumprindo pena preventivamente por violência psicológica. Quer dizer, aí fica difícil trabalhar, né? Fica muito difícil. Até porque, você sabe, o Estado, ele não dispõe de recursos, ou pelo menos até agora não teve vontade política, para garantir ao policial um bom advogado, né, nesse momento de dificuldade. Então, o policial que já ganha muito mal, né, ele vai ter que pagar advogado, ele vai ter que submeter ao processo, muitas das vezes condenado, porque o bandido falou que ele cometeu uma violência psicológica. Eu brinco muito com relação a isso, tipo assim, para a sociedade em geral, a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Para o policial, não, ele é culpado até que ele prove que é inocente. Exatamente. Então a gente já começa o jogo com 2 jogadores a menos, mais um machucado e perdente 3-0. Aí você tem que virar o jogo. Muito difícil essa desigualdade, né, doutor? Hoje, inclusive, eu tive a alegria de receber lá o doutor Rogério Santos. Rogério Santos. E nós estamos conversando, inclusive, sobre os grandes ícones da Polícia Civil. E é claro que despontando na frente, o doutor Zé Rezende de Andrade, né? Que foi, eu digo que ele foi o melhor policial de Minas e talvez o melhor do Brasil, né? Tanto que ele saiu daqui para ir ser secretário de Segurança no Espírito Santo, que no momento estava barril de pólvora.
E ele deu conta. E deu conta, com maestria, né, doutora? Exatamente. Então, o doutor Zé Rezende, naquela época, as leis eram outras, né? As leis, e ele era uma pessoa muito firme no combate a esses crimes mais pesados. Agora, eu tive a informação hoje, até nem sei se procede, que aqueles policiais que desmantelaram aquela quadrilha lá em Varginha, então todos responderam a processo. Todos responderam processos e tem muita gente defendendo, mas não sei o que pé que está o processo, mas foram todos indiciados. Pois é, mas é isso. Aí, imagina se naquela época nossa essas coisas aconteceriam. Claro que ia fazer um inquérito, mas é claro também que pedia a justiça o arquivamento, porque aquilo era uma defesa da sociedade primordial naquele momento. Quase todas as excludentes de ilicitude, né, doutor? Exatamente. Então, as coisas mudaram, meu amigo. Lamentavelmente mudaram, né? Os governos mudaram. Eu falo que eu tenho muita saudade do governador Hélio Garcia. Muita, muita. Aliás, faço minhas preces para ele todo dia, como faço para o doutor Zé Rezende, que foram pessoas que nos valorizaram muito. E a gente precisa ter o nosso trabalho reconhecido. Porque nós temos uma frase, não sei se ela ainda está lá hoje, ficava na porta do Departamento de Investigação. Que era do doutor Braune. O homem em apuros chama a polícia. Clama por Deus e chama a polícia. Passou o apuro. Ele esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Essa frase é muito citada aqui, e nós até temos uma foto dela ali, depois nós vamos pegar ela lá. Mas ela diz tudo, né, doutor? Diz tudo. Então, assim, a sociedade precisa reconhecer a importância que nós temos. O governo precisa entender a importância que nós temos. Se o governo não entender, vai ser pior, porque nós vamos ter que... Vai ter uma empresa para vir para cá num estado sem segurança. Isso aí para começar.